Porque músicas, cheiro ou até mesmo o lugar consegue despertar dores que você acreditava ter superado. Seu cérebro associa a experiência emocional intensa a determinados estímulos. E entender esses gatilhos é um dos pontos mais importantes para liberar a sua cura emocional. Eu sou o pastor Israel, terapeuta comportamental, psicanalista, e esse é mais um vídeo do canal Aconselhando Vidas. Hoje o nosso assunto é sobre os gatilhos emocionais da recuperação. A recuperação emocional é uma jornada marcada por avanços, desafios e descobertas. Muitas pessoas, elas acreditam que após o término de um relacionamento abusivo, uma perda significativa ou uma experiência traumática, a cura acontece de forma linear. Mas isso não é verdade. A realidade é bem diferente. Durante o processo de recuperação, é comum que surjam gatilhos que despertem em você sentimentos intensos, sentimentos dolorosos que você achava que tinha superado. Os gatilhos emocionais, eles são estímulos que tanto interno quanto externo, que ativam ou são ativados pela lembrança, pelas emoções, pela reação associada à experiência do passado. Eles podem surgir através de uma música, através de um cheiro, através de uma fotografia, de um lugar, ou até mesmo de uma palavra específica. Você vai lembrar daquela vida que você levou anteriormente, antes da libertação do vínculo abusivo. Quando isso acontece, a pessoa pode sentir tristeza, a pessoa pode sentir ansiedade, medo, raiva, insegurança, e tudo isso porque ela acreditava que já havia superado isso, quando na realidade ela não havia superado ainda. Veja, é importante compreender que a presença desses gatilhos, eles são necessários para que a gente possa amadurecer. Não significa fracasso ou recuperação. Não. Pelo contrário, eles frequentemente revelam áreas emocionais que ainda estão muito atingidas, foram atingidas fortemente e que ainda têm uma certa ferida aberta e precisam de atenção, que precisam de cuidado. Então, o cérebro humano, ele registra experiências emocionais intensas de maneira profunda. Por isso é que determinados estímulos podem funcionar como atalhos para memórias armazenadas. Porque no seu subconsciente há algo danoso, dolorido, que está lá guardado. E que, trazendo à superfície emocional, essas dores precisam ser tratadas. E são uma demonstração de que elas não foram cuidadas completamente, nem processadas dentro daquele tratamento que você teve. Pessoas que estiverem em um relacionamento abusivo, frequentemente, elas enfrentam gatilhos relacionais de rejeição. São gatilhos não só de rejeição, mas de abandono, de crítica, de comportamento que lembram o antigo relacionamento, o antigo parceiro ou parceira.
Então, uma simples demora na resposta é uma mensagem que leva para o seu cérebro algo como: vai começar tudo de novo. Eu estou passando por aquela experiência novamente. Ou um tom de voz semelhante ao seu parceiro ou à sua parceira. Não quer dizer que você seja fraca, não. Quer dizer que aquele sistema emocional, ele ainda não aprendeu a desassociar essas duas condições. E por associar determinados sinais a experiências dolorosas, elas se tornam dolorosas no presente. Mas isso não quer dizer que você está fraquejando. Quer dizer que essas condições precisam ser tratadas. Você está entendendo até aqui? Então diga aqui nos comentários se você está passando por esse momento também, ou se você conhece alguém que já esteve. Dê sua opinião, é importante. Eu não quero nem que dê like, eu quero que você comente aqui no nosso vídeo, tá certo? Então, durante a recuperação, preste atenção nisso aqui que é importante. É fundamental desenvolver consciência emocional. E como você faz isso? Olha, em vez de lutar contra os gatilhos que despertam ou que servem de vergonha para você por causa deles, você pode aprender a identificá-los e a compreendê-los. Veja só. Perguntas como: o que exatamente me afetou nesse relacionamento? Ou que lembrança isso despertou? Lembrança do parceiro, da parceira? Lembrança dos maus tratos? Das manipulações? O que eu estou sentindo nesse momento? Comece a falar com você mesma sobre essas situações. Ajudam a transformar uma reação automática de dor, de angústia, de medo, em uma oportunidade de autoconhecimento, onde você pode analisar tudo isso e dizer: realmente, eu passei por isso, mas eu já me libertei. Então essas lembranças vão servir como incentivo para que eu prossiga na caminhada de libertação. Então, um outro aspecto importante é a autorregulação emocional. O que quer dizer isso? São técnicas que muitas vezes nós utilizamos nos exercícios de terapia, que são técnicas de respiração, exercício de atenção plena, atividade física, escritas terapêuticas, né, que podem ajudar a reduzir a intensidade das emoções despertadas pelo gatilho. Ora, quando a pessoa aprende a permanecer perante esses gatilhos de forma presente, de forma segura, durante esses momentos difíceis, ela fortalece a capacidade de resistência e de enfrentamento. Então ela está preparando-se para enfrentar situações difíceis sem ser dominadas por esses momentos. Agora, a recuperação também envolve a reconstrução da autoestima. E essa reconstrução ela é muito importante, porque muitas vezes os gatilhos emocionais, eles atingem crenças negativas que temos no nosso subconsciente, que foram formadas ao longo do tempo, como: eu não sou suficiente, como ninguém vai me amar, ou eu sempre serei abandonada, abandonado, ninguém me ama, ninguém gosta de ninguém. Esse tipo de palavreado, vamos dizer assim, eles não são muito construtivos. Porque você está olhando pelo lado negativo da coisa. Olhe pelo lado positivo. Então, ao questionar essas crenças, substituí-las por pensamentos mais realistas, saudáveis, então você vai fazer o quê? Vai reduzir a ação desses gatilhos de forma gradual e
o impacto desse gatilho vai ser cada vez menor na sua vida à medida de que você vai conhecê-lo melhor. Então, é importante lembrar que a cura não significa a ausência total das lembranças do passado, das emoções do passado. Recuperar-se significa desenvolver a capacidade de lembrar sem reviver a dor ou na mesma intensidade que você tinha antes. É a condição que nós sempre incentivamos, é a ressignificação daqueles gatilhos. Veja, esses gatilhos emocionais, eles precisam deixar de ser inimigos e passarem a ser sinais que indicam áreas que precisam ser cuidadas. Então, ao invés de você se assombrar com pensamentos, lembranças, porque sentiu um cheiro, ou porque ouviu uma música, ou porque você leu uma passagem que lembrou a pessoa passada, você deve olhar para essas coisas e dizer, olha, esses pontos aqui precisam ser tratados, e eu vou tratá-los. E aí, com muita eficiência, você começa a desenvolver cada vez mais uma independência, né, dessas condições, e você passa também a desenvolver uma autossuficiência. Então, cada vez que uma pessoa enfrenta o gatilho com consciência, com coragem, com autocompreensão, ela dá mais um passo em direção à sua liberdade emocional. A recuperação não é a eliminação completa de cicatrizes. As cicatrizes são importantes para nos lembrar de que não devemos voltar mais àquele caminho. Lembre-se disso. Mas a transformação delas, as marcas, lembram que você já foi transformada, que você passou por um vale de lágrima, um vale da sombra da morte, mas saiu viva, saiu vivo, está cheio de cicatrizes, ótimo. Essas cicatrizes vai te endurecer ainda mais e vai te resistir. Vai ser uma coisa que você vai sentir mais resistência diante desses outros ataques que virão algum dia da sua vida. Talvez não os mesmos, mas outros, porque você já tendo cicatrizes, você vai dizer, não, essa parte aí eu já passei. Não vou me assombrar com isso e eu vou resolvê-lo, e vai e resolve. Então, é um aprendizado, é um fortalecimento pessoal e emocional que você desenvolve. Então, se você gostou desse vídeo, e comente aqui embaixo, certo? Comente aqui embaixo, participe do nosso grupo VIP. Nós temos um grupo VIP onde eu estou mandando semanalmente. Toda semana eu mando vídeos que não passam aqui, eu mando artigos, eu mando lista de coisas que você deverá fazer para amenizar muito essa situação. Talvez você entrando agora não encontre muita coisa, porque nós só vamos fazer isso a partir da próxima semana, né? desse finalzinho do mês de junho de 2026. O resto você vai acompanhar, porque nós vamos lhe dar todas as dicas necessárias. E se você precisar de algo mais, quer entrar em contato conosco, nós atenderemos também no privado. É só entrar em contato, marcar uma sessão e nós estaremos dispostos a trabalhar com você e melhorar ainda mais a sua vida emocional, tá bom? Eu fico por aqui e eu te espero no nosso próximo vídeo.